Acrescentando ainda mais uma informação, nossa querida Joselma estará amanhã por volta das 10h30 na TV Cabo Mossoró, prestigiando, dando uma entrevista à TV, e as pessoas que desejarem, forem assinantes do canal, podem assisti-la. E lembrando também que ela mantém um site na internet, joselmacoelho.com. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, as suas atividades, também pode ser via internet. Então vamos passar a palavra a ela neste momento. Joselma Coelho, atitude perante a vida. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui. E sempre que eu posso participar do evento Semana Espírita, seja onde for, eu me esforço para participar. Porque o momento de realizar uma Semana Espírita é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Além desse processo de unificação, quando todas as casas, de alguma forma, saem um pouquinho de suas atividades corriqueiras e buscam oferecer o que tem de bom para a concretização da semana, há do plano espiritual todo um processo de movimentação e de planejamento em favor do trabalho que se realiza. Muitas vezes, espíritos que se preparam para reencarnar, ou espíritos que estão realizando um estágio de aprendizado para trabalhar em determinadas áreas, eles são utilizados nesta época da Semana Espírita, e os que vão muitas vezes reencarnar, eles vêm para como que sentir mais uma experiência mais próxima àqueles junto aos quais eles estarão de alguma forma trabalhando. Além disso, há todo um deslocamento de espíritos nobres de outras regiões, de outras faixas vibratórias, que também se propõem a colaborar com esta semana. E aproveitando as energias, as vibrações, muitas oportunidades de atendimento, de orientações a encarnados e a desencarnados são oferecidas. Então, uma semana espírita precisa ser olhada com muito carinho, com muito respeito por todos nós. Não é apenas um evento social espírita, onde cada casa procura sair de lá e vir para o ambiente. Não é apenas isso, é muito mais. É todo um trabalho envolvendo encarnados e desencarnados, no sentido de consolidar as bases do trabalho espírita na região. Então, é de suma importância que nós cada vez mais participemos. E eu estava ali imaginando 25 semanas, ou seja, 25 anos. Na cultura brasileira nós estaríamos dizendo bodas de prata, mas na verdade eu fico imaginando o esforço que se fez durante esses 25 anos. Todo o processo de renúncia, de dedicação, de desprendimento, de superação de dificuldades, tudo que deve ter acontecido nesses 25 anos. Eu estava ali imaginando como é importante para uma cidade conseguir, durante 25 anos, fazer um trabalho desse, com disciplina, com harmonia. E aí me disseram, ou foi dito aqui,
que o conjunto estava se apresentando pela primeira vez. Então, quando falou a primeira vez, eu ali sentada falei, bom, deve acontecer, por ser a primeira vez, alguma atitude, alguma voz que vai assim destoar, porque pela primeira vez tudo pode acontecer. E de repente, eu, de olhos fechados, eu senti aquela harmonia que passou pelo meu coração. E eu abri os olhos, elas cantavam afinadinhas umas com as outras, né? Na simplicidade, com carinho, com a espontaneidade, a gente via que elas traziam com muito amor, com muito entusiasmo, a sua colaboração. É isso que é importante. Nós não estamos numa semana espírita preocupados em levantar os expoentes artísticos da comunidade espírita. Nós estamos certamente voltados para a oportunidade de todos participarem, e todos são importantes. Os que nos recebem e que nos envolvem naquele sorriso, com aquele carinho, né? Os que nos conduzem, os que cuidam do som. Então, é de extrema importância. Eu não poderia deixar, antes de começar a conversar com vocês, eu não poderia deixar de falar sobre este assunto, porque muitas vezes algumas pessoas vêm quase que por condicionamento. Aí semana espírita eu tenho que ir porque afinal de contas eu preciso ir lá, se eu não for vão me questionar, então eu vou lá. Mas às vezes não param para pensar na importância do evento. Não, repito, não na importância sócio-espírita, mas na importância vibratória, na importância para o movimento espírita, na consolidação da mensagem de educação, que nós certamente somos instrumentos. Então, eu me congratulo com os responsáveis pela semana, com todos os que compõem o movimento espírita de Mossoró, e que nós possamos, por muitos e muitos anos, encarnados ou desencarnados, acompanharmos este esforço, este trabalho, né? O carinho com que é feito esta movimentação. Então fica aqui a minha palavra de compreensão, de incentivo e de solidariedade para o trabalho que vocês realizam. E aí nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, na questão 943, uma mensagem que nos faz refletir muito. É feita a pergunta sobre a valorização da vida. E o Kardec questiona de onde nasce a postura em algumas pessoas de não valorizar a vida que vivem, a oportunidade reencarnatória que têm. E os espíritos nobres respondem com 3 situações de muita importância. Eles dizem assim: a não valorização da vida pode ser efeito da ociosidade, efeito da falta de fé e algumas vezes da saciedade. Ora, a ociosidade, sabemos nós, é uma postura que vai de encontro a uma lei natural, a lei do trabalho, porque Deus, ao criar o mundo, estabeleceu as leis naturais, e entre essas leis naturais que foram criadas para harmonizar a convivência entre os seres criados e a natureza e Deus, nós vamos encontrar entre essas leis a lei do trabalho. Então, quando alguém se entrega à ociosidade, esse alguém está voltando as costas para a prática de uma lei de extrema importância, que é a lei do trabalho. Ora, em a natureza tudo trabalha,
alimenta. Eu costumo brincar que até aquele pão, aquela massa de pão que a dona de casa faz, prepara, coloca lá no canto e fala assim: vamos pôr a massa para descansar. Quando eu era criança, não faz tanto tempo assim. Ele falou aí em 29, 39, ele fica esticando aí a língua dele. Mas não faz tanto tempo assim. Quando eu era criança, a minha mãe punha lá, fazia massa e punha lá uma bolinha no copo d'água e falava: vigia, a massa está descansando. Quando a bolinha subir, é porque a massa está no ponto para colocar para assar. E eu ficava ali atenta ao movimento de subir aquela bolinha de massa no copo d'água. Mas nos chama a atenção algo muito interessante. Como é que aquela massa estava descansando e eu sempre ficava encabulada com isso? Ela estava descansando, mas quando a gente voltava lá para olhar, na hora que a bolinha subiu, a gente ia lá ver a massa. E a massa tinha crescido, a massa tinha se multiplicado em tamanho. Ora, se a massa se multiplicou, ela não descansou, ela trabalhou. No encontro das moléculas do leite, do fermento, da farinha, houve um impulso de trabalho. E nesse trabalho e nesse movimento, a massa cresceu. Trabalho é uma lei. E todos aqueles que se dedicam, muitas vezes, a curtir, vamos dizer assim, a curtir uma preguiça. Ah, me deixa ficar, hoje não. E às vezes o tempo passa e a pessoa se entrega àquele momento que é um momento prolongado de descansar. Então, se torna um processo de ociosidade. E quando nós estamos ociosos, a nossa mente começa a vagar por uma série de situações. Ideias, vêm ideias, vão pensamentos, navegam em nossa mente e muitas vezes vem em nós aquele desânimo, aquela vontade de: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu faço aqui? Eu não tenho sido útil a ninguém, nada me interessa, eu já conheço tudo. Puxa, a vida não tem razão de ser, eu não sei por que eu estou aqui. Então, da ociosidade, muitas vezes, nasce ou a revolta ou o desinteresse pela vida. E os espíritos nobres dizem: é uma forma de despertar o desinteresse, a desvalorização pela vida. Mas eles disseram mais. Eles disseram que pode ser também fruto da falta de fé. E na verdade, quando nós acreditamos em algo, quando nós temos a certeza que seremos capazes de ver no futuro algo diferente que está sendo realizado a partir de uma ação inicial, quando nós temos fé, quando nós acreditamos em Deus, nosso Pai, o Criador, responsável por tudo que existe, quando nós acreditamos em Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão, o nosso guia, o nosso modelo, certamente nós não temos muito tempo de pensar que a nossa vida não tem razão de ser. Mas quando nos falta esta fé, a gente começa a se desinteressar. E aí vem a outra situação que os espíritos colocaram: a saciedade. O que é saciedade? É o excesso. A pessoa tem tanto, mas ela tem tanto que ela não precisa lutar para nada. Se ela piscar o olho, algo vem à sua mão, porque alguém está ali por perto para lhe oferecer. Então, tudo para ela é fácil, tudo para ela tem uma maneira diferente de lhe atender o querer, a necessidade, a sua vontade. Então, a pessoa que tem tudo na mão, ela não luta, ela não valoriza a própria vida, ela não valoriza o seu esforço.
porque ela não sabe o valor das coisas. Não sabe o valor das coisas porque ela tem tudo. Haja vista que a maior parte, o grande índice de autocídio se dá em países onde a condição material, a condição econômica supera as expectativas. A pessoa tem tudo, ela não valoriza a vida, ela não sabe a importância da vida, então ela se cansa. Muitos simplesmente se cansam, ficam como que enfadados de tanta coisa que tem. Eles têm tudo o que querem, então eles não se interessam. Ora, se a gente então para pensar nesses 3 pontos, nós passamos a entender como deveria ser a nossa atitude diante da vida. Procurar evitar a ociosidade, estimular e cultivar a fé e, acima de tudo, não aceitarmos com naturalidade a saciedade em qualquer área. Não é apenas a saciedade material. Às vezes a pessoa altamente inteligente, ela fica saciada pela sua condição que extrapola a normalidade, a condição da maioria das pessoas. E nesse excesso, nessa condição superior de inteligência, muitas vezes também ela perde o interesse pela vida. Ora, valorizar a vida que temos é algo que nos brinda a nós espíritas pelo conhecimento que nos é oferecido. A doutrina espírita vem no dia a dia mostrar que nós somos importantes, mostrar que nós todos temos valor, mostrar que cada um de nós é de significância para o contexto em que estamos morando, para o contexto em que estamos evoluindo. E na verdade, a cada momento que nós somos instrumentos para que algo aconteça, nós percebemos o nosso valor. E há aqueles que dizem: mas eu não tenho valor algum, eu não sei nem o que eu sou para dizer que eu tenho valor. Mas na verdade todos nós somos sim espíritos